Dando sequência à nossa reflexão, podemos dizer que há 2000 anos, naquele espaço no andar superior de uma casa lá em Jerusalém, um lugar chamado Cenáculo, temos o marco zero do Pentecostes. O momento e local exatos em que a profecia de Joel 2, capítulo 2, versos 28 e 29, se materializa na vida dos discípulos do Senhor Jesus. E essa bênção, que começou lá em Jerusalém, não ficou só lá, mas se espalhou por todo o mundo e cerca de 2000 anos depois tem chegado até nós, brasileiros, que estamos a cerca de 8.000 quilômetros de Jerusalém. No vídeo anterior, nós colocamos um corte do vídeo do pastor e teólogo Augusto Nicodemos, onde o nosso irmão confunde regeneração com batismo com o Espírito Santo. No entanto, nós vimos, pela palavra de Deus, que trata-se de dois fenômenos espirituais distintos que são operados por Deus na vida do homem. Primeiro, a conversão, o novo nascimento, né? A regeneração. Depois, o revestimento de poder, sempre nessa ordem. Pois bem, vamos então a mais um trechinho da fala do pastor Nicodemos no referido vídeo. A dificuldade que as pessoas têm em compreender que o batismo com o Espírito Santo acontece na regeneração, na conversão e na justificação, é porque no livro de Atos temos relatos, 3 relatos, de pessoas que já eram convertidas, já eram crentes e que receberam o Espírito Santo depois. Que foi dia de Pentecostes, a experiência de Cornélio, no livro de Atos, capítulo 10, nós lemos sobre isso, e a experiência tem a experiência dos samaritanos também, e a experiência dos discípulos de João Batista, eu falei 3, mas na verdade são 4, e a experiência dos discípulos de João Batista em Atos 19. Como a descida do Espírito Santo sobre eles veio depois que eles professaram a fé em Jesus Cristo, algumas pessoas pensam então que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que acontece depois da conversão. Tanto é que chamam de segunda bênção e dizem que o crente tem que buscar esse batismo. Vamos então analisar a fala do nosso irmão nesse trecho do vídeo. Quero salientar mais uma vez que não se trata de nada pessoal contra o prezado irmão Nicodemos, mas, como crente e teólogo pentecostal, sinto-me no dever de me contrapor a essa interpretação. Não, prezado irmão. A questão é que o grupo de teólogos ao qual o Senhor encontra-se aliado defende essa interpretação desde muito. Simplesmente decidiram fechar os olhos e não reconhecer aquilo que está tão claro nas Escrituras Sagradas, mas não só nas Escrituras Sagradas, mas também no testemunho da história. Primeiramente, é muito importante que fique bem claro que essas pessoas que são citadas aqui pelo pastor Nicodemos e que teriam, né, em tese, dificuldade de entender como ele entende o batismo com o Espírito Santo, somos nós, os pentecostais. Sim, isso mesmo. Então ele diz que nós, ou seja, que essa dificuldade, né, que nós, os pentecostais, temos de entender o batismo com o Espírito Santo como ele entende, é porque no livro dos Atos dos Apóstolos existem 4 relatos de pessoas que eram convertidas, ou seja, já eram convertidas e que foram batizadas com o Espírito Santo após a conversão, ou seja, após a regeneração. Então, por causa disso, diz ele, os pentecostais, nós, os pentecostais, ensinamos de forma equivocada que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão, ou seja, é uma segunda bênção. Obviamente, querido irmão Nicodemos, que este meu vídeo ele não é suficiente para provar o vosso equívoco, mas eu gravarei quantos vídeos forem necessários para esclarecer com fundamentação na Bíblia, não é naquilo que eu acho. Fundamentação na Bíblia e fundamentação histórica, que se tem alguém equivocado aqui no que concerne a doutrina do batismo com o Espírito Santo, com todo o respeito, não somos nós, não é? Mas são os senhores. A nossa preocupação não é discutir teologia com os senhores. Nós poderíamos sentar aí num café, né, e passar horas a fio discutindo este ou qualquer outro tema. Mas a minha preocupação é que os nossos irmãos neófitos, os novos convertidos, que estão aí atentos às mensagens que são veiculadas nas redes sociais, né, e eles ouvem o vosso discurso, eles
certamente muitos são levados pelo mesmo equívoco que os senhores, né? E aí ficam privados dessa bênção tão gloriosa que o Senhor Jesus dispensou para a sua igreja, que foi o que é o batismo com o Espírito Santo. Sabe, eu fico pensando, Deus certamente pedirá contas de cada um que, por simples capricho ou vaidade, deixou de ensinar ao povo a palavra de Deus para ensinar sistemas teológicos. Advertindo a Timóteo, na primeira carta àquele jovem pastor, no capítulo 1, versos 3 ao 7, Paulo diz o seguinte: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Palavras do Senhor através do apóstolo São Paulo.